zodíaco, as posturas daqueles santos, tudo aquilo ali tem uma simbologia. A arte cópita toda, né? Também. Então, assim, como você falou do Carl Jung, essas imagens, elas fazem parte do inconsciente coletivo. Elas são arquétipos universais. Quando nós olhamos essas imagens, ou meditamos sobre essas imagens, nós acessamos um conhecimento do nosso inconsciente, mas também do inconsciente coletivo. Então, as imagens, elas eram utilizadas também para meditação e para elevação do espírito, para alcançar um insight, uma elevação do espírito da pessoa e até mesmo uma aproximação do homem a Deus. Elas contam esse caminho de retorno a Deus. Agora, não que necessariamente tivesse sido só Michelangelo Buonarroti, outros pintores também fizeram isso. Existe capela, eu não vou lembrar o nome da capela, Scrovegni, se não me engano, é o En Scrovegni, que tem uma imagem de Giotto, que é um louco. Perfeito, a imagem do louco perfeito da carta do tarô. A carta 22 do tarô. E hoje em dia existe... 22 ou 0? O louco é o 0, normalmente, né? Ou número nenhum. Ou 0, 22 ou número nenhum. Eles mudaram. 22 é o mundo, que normalmente era... Que é o 21 agora. Que é o 21 agora. É que o louco, ele se encaixa em qualquer condição. Ele se encaixa no meio de toda aquela história, todo aquele simbolismo, aquela alegoria que as cartas apresentam. O louco, ele vai se encaixando em qualquer posição. Por isso que hoje em dia ele é associado ao Coringa também, dos baralhos comuns. E a gente hoje existe também um tarô de Leonardo da Vinci, existe um tarô de Giotto, existe um tarô de Leonardo da Vinci, Giotto e Botticelli. Só Renascença? Só Renascença. Existe um tarô de uma autora que ela buscou em vários autores da Renascença, ela foi pegando um pouquinho de cada um, eu falo que é o tarô Frankenstein, mas é o tarô mais lindo que tem, porque ela pegou a simbologia e foi juntando de vários autores e criou um tarô com essas imagens. Mas são vários autores, tarô da Idade Média, se não me engano, mas ele é atual, ele não é da Idade Média. Ele é um tarô que foi criado agora por uma artista que desenvolveu esse tarô, né? Queria conhecer muito. Você sabe que é possível, quer dizer, você já vê que você, como estudiosa, deve ser taróloga também. Você acha que é possível fazer uma leitura de cartas com um tarô de Michelangelo? Então, os tarôs hoje em dia, eles seguem um padrão de 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Naquela época de Michelangelo não era bem assim. Você podia encontrar jogos de baralho de tarô de 37 até 97 cartas. Olha que lindo isso aí, olha. Apareceu o mago já, o arcano 1, agora estamos no texto que é a Imperatriz, né? A Imperatriz. Linda. Quando eu fui criar as imagens baseado nas imagens de Michelangelo, eu procurei colocar uma simbologia muito próxima das cartas do tarô de Marsella. Eu procurei aproximar a imagem, porque essa simbologia básica de todos os tarôs, desses 78 cartas, se elas não existirem, o tarô perde seu sentido. Então, para que seja realmente denominado tarô, precisa existir uma simbologia. Essa simbologia é que vai facilitar a leitura do tarólogo. Então, existe o tarólogo, que é o pesquisador da simbologia das cartas e das alegorias que elas trazem, e existe aquele que pratica a taromancia, que é a leitura. Então, a taromancia, ela vem depois, é uma técnica, são várias técnicas diferentes de leitura, mas o tarô, ele é um alfabeto simbólico. Se você não conhecer a simbologia, não estudar a simbologia do tarô, não vai ser a sua intuição que vai fazer a leitura correta. Você tem que conhecer, é um alfabeto. Se você não conhecer a leitura, as imagens, você não vai conseguir fazer a leitura. Então, são duas partes. O tarô, hoje em dia, o tarô é dessa forma. Existem pessoas que jogam cartas de tarô, mas não fazem leitura. Tem os que fazem a leitura, que a grande maioria no Brasil são pessoas que fazem a leitura, mas para fazer a leitura do tarô, você não precisa só conhecer a simbologia, você tem que ter uma técnica para fazer essa leitura, que é a taromancia. Lógico.
O que mais eu poderia dizer também? Mas qualquer pessoa pode ler? Qualquer pessoa pode ler. Com a técnica, qualquer pessoa pode ler. O livro, ele acompanha dos 22 arcanos maiores, que são suficientes para se fazer uma leitura, porque são eles que compõem os arquétipos universais. Sim. Então, o herói, a morte, a mãe, até todas essas imagens que nós temos na nossa mente, que nós trazemos do inconsciente coletivo, elas estão embutidas nessas imagens. Elas estão distribuídas no teto da Capela Sistina. Eu não peguei aleatoriamente essas imagens, eu fui buscando a simbologia por intermédio de um estudo anterior que eu tenho delas todas, né, para poder me aproximar ao máximo do que seria, na verdade, o tarô que Michelangelo poderia ter na mão dele na época. Entendi. Porque, Rosa, você me fez entender o seguinte, que essas mensagens registradas revelam um conhecimento oculto, foi o que eu pude entender, de lá de dentro da gente mesmo, que foram expressos pelo Michelangelo. Mas que conhecimento seria esse? O teto da Capela Sistina não é composto só daquilo que os críticos de arte falam, não é composto só da cabala, que é aquilo que eu apresento no meu primeiro trabalho, e também não é composto só de tarô. Michelangelo, por ter sua formação feita, sido realizada em Florença, ele entrou em contato com a alquimia, com a cabala, com o tarô, com a astrologia, com a astronomia, geometria sagrada. Então, digamos assim, se eu quiser continuar para o resto da minha vida, eu vou continuar encontrando simbologias nos trabalhos de Michelangelo. Porque a formação dele era uma formação desimpedida do cristianismo romano. Por ele ter se formado em Florença, ele teve toda essa informação na mão dele, por intermédio da Academia Platônica. E não daquela ortodoxia dogmática da de Roma, romana. Da católica romana. E também porque naquela época e até hoje, esoterismo não é religião. Então eles poderiam estudar isso com tranquilidade, que a Inquisição não viria atrás deles. Nas universidades, entre aspas, né? A cabala, astrologia, alquimia era estudado nas universidades. Não existia essa diferenciação entre ciências ocultas e ciências exatas. Tudo era ciência, tudo era respeitado e tudo era um conhecimento. Michelangelo teve esse acesso a todas essas informações. Então ele poderia se utilizar desses todos que eu disse aqui para compor o teto da Capela Sistina. E eu posso dizer que ele se utilizou. Porque conforme a gente vai olhando as imagens e padronizando a leitura daquilo tudo, a gente vê que ele usou sim geometria sagrada, que ele usou sim alquimia, hermetismo e tudo mais. Rosa, que interessante isso. Obrigado, viu, meu amor? Não, eu que agradeço. Precisa voltar mais vezes. É só a segunda vez, tem que vir aqui mais vezes. Deus quiser. Eu estou te esperando sempre, viu? Olha, essa é a Rosa Maria Bastos, pesquisadora. Eu quero mostrar a capa do livro dela, que é O Tarô na Capela Sistina. O livro está frisado, não está, criançado, para a gente mostrar? Tá, estava, não está mais. Mas, enfim, o Tarô na Capela Sistina, aí está. Bem bacana isso. Que foi publicado pela editora Hércules. Isso. Obrigado, viu, meu amor? Eu que agradeço. Adorei esse papo.